Vamos começar então mais um devocional aqui no livro de Marcos. Hoje, Evangelho de Marcos, no capítulo 6, leremos dos versículos 45 até o versículo 56, tá certo? Então nós vamos ver aqui Jesus andando sobre as águas e vamos aprender uma lição preciosíssima que esse texto quer nos trazer nessa manhã. Eu acredito que Deus vai falar muito ao seu coração hoje de manhã. Espero isso, eu espero verdadeiramente que Deus traga confirmação aos nossos corações daquilo que nós aguardamos, daquilo que nós ansiamos nele. Portanto, vamos ler Marcos capítulo 6, versículos 45 até o versículo 56. Diz a palavra do Senhor: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda a região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Irmãos, nós temos aqui uma história aterrorizante. Parece até um enredo de história de terror, né? No entanto, o cenário aqui parece um pouco estranho, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para essa questão da oração. Logo no versículo 46 diz que Jesus subiu ao monte para orar, um pouco antes de andar sobre as águas. Então nós temos aqui, irmãos, um elemento interessantíssimo para o nosso devocional de hoje, que é a oração. Como tem sido a sua vida de oração? Você tem orado pouco ou você tem orado muito? Pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, já disse o grande avivalista, né? Se eu não me engano, foi o Moody que disse isso, né? Então, Jesus, aqui o texto narra que Jesus pede para que os discípulos sigam adiante dele. Afinal, havia uma multidão de pessoas que estavam seguindo a Jesus, e essa multidão estava ali comprimindo Jesus de todos os lados. Jesus não quis que essa multidão fosse dispersa, né, depois da multiplicação dos pães, sem uma despedida oficial por parte do Mestre. Então Jesus pede que os discípulos, para os discípulos irem à frente dele, montarem no barco e irem à frente. Muito provavelmente, Jesus diz assim: vai na frente que eu vou pelo caminho terrestre. Havia essa possibilidade de Jesus ir pelo caminho terrestre, cerceando o mar da Galileia, né? O lago de Genezaré. Então, muito provavelmente Jesus disse: vá vocês de barco, eu vou via terrestre e alcanço vocês lá na frente. O que aconteceu foi que de repente veio uma tempestade sobre o barco e os discípulos estavam ali remando com muita dificuldade. Jesus estava do lado de fora,
assistindo toda aquela cena ali. Afinal, Jesus não estava no barco com eles nesse momento. No entanto, logo depois, Jesus vai até eles andando por sobre as águas. O mar estava revolto, mas Jesus anda sobre as águas e vai até esses discípulos. Eles ficaram aterrorizados. Percebam aqui, irmãos, que enquanto Jesus não estava no barco, o que movia eles era medo, era terror. Então, enquanto Jesus estava fora do barco, eles estavam com os seus corações endurecidos. O versículo diz que eles não entenderam o que tinha acontecido ali antes, a multiplicação dos pães. Então, eles estavam ainda meio perdidos, meio estonteados com tudo o que estava acontecendo. E aí, antes de Jesus entrar no barco, o sentimento que passava no coração deles era de terror. Eles estavam aterrorizados, com muito medo. Então, quando Jesus não está no nosso barco, irmãos, o que nós vamos ter é medo. Medo de todas as coisas, intimidação, medo de dar um passo adiante, insegurança, medo de ir à frente, medo de voltar para trás às vezes, Medo de remar, medo de continuar a nossa vida. Mas quando Jesus entra no barco, tudo se acalma, tudo se aquieta. E aí eles têm a segurança de Jesus que está no nosso barco. E Jesus está no seu barco? Ou Jesus está fora do barco assistindo tudo que você está passando, você remando com toda a dificuldade? Eu quero te chamar a atenção hoje, para que você convide Jesus para entrar no seu barco. Eu quero te chamar a atenção, e te dar essa oportunidade. Hoje você está tendo essa oportunidade de convidar Jesus para entrar no seu barco. Convidando Jesus para entrar no seu barco, você não vai temer mais nada, porque Jesus vai trazer essa segurança que você precisa para dar o passo adiante. Talvez você esteja numa dificuldade para tomar algum tipo de decisão. Talvez você precise hoje tomar uma decisão difícil na sua vida. Eu quero dizer para você: chame Jesus para estar no barco com você. Ele é a nossa segurança. Ele vai fazer com que a tempestade se acalme. Ele vai fazer com que a gente ande sobre as águas. E como que nós podemos fazer isso então? Percebam aqui, irmãos, que nós podemos fazer isso por meio da oração. Então, nós temos no versículo 46, Jesus orando. Jesus, embora seja Deus, ele tinha o seu tempo de oração. Embora ele fosse o próprio Deus na sua essência, ele tinha um tempo de alinhar o seu coração com o coração do Pai. E nós sabemos muito bem que a oração não muda o coração de Deus. A oração muda o nosso coração. A oração muda aquilo que nós pensamos sobre Deus e sobre o mundo. A oração muda aquilo que nós queremos. A oração muda a nossa própria vontade. A oração nos alinha com a vontade de Deus. E sabe, irmãos, hoje o que nós precisamos é nos alinhar com a vontade de Deus. Deus está querendo entregar para nós grande poder, grande autoridade. Muitos milagres podem ser realizados por meio das nossas mãos, por meio das nossas vidas. No entanto, Ele quer que nós oremos. Ele quer que nós nos alinhemos com a sua vontade. Sabe, o pecado distorceu a imagem que nós tínhamos, da imagem e semelhança de Deus em nós. E esse pecado fez com que a gente perdesse a nossa identidade. E aí nós precisamos orar para conversar com Deus, para resgatar a nossa autoridade, para resgatar a nossa semelhança, para resgatar a nossa identidade que nós temos em Deus. E por isso a oração é um elemento essencial para a vida cristã.
A oração, irmãos, é um elemento essencial para que a nossa fé seja fortalecida. A oração é o elemento essencial para que a gente continue firme, para que a gente converse com Cristo, para que a gente alinhe os nossos pensamentos com o pensamento de Cristo e a gente chame Ele para estar junto conosco no nosso barco. Sem oração, Jesus não entrará no nosso barco. Percebam aqui, irmãos, que enquanto os discípulos não se dispuseram a orar, eles não entenderam, não discerniram as coisas espirituais. Sem vida de oração, nós nunca vamos discernir as coisas espirituais. Jesus estava andando sobre as águas, era um milagre que estava acontecendo, mas eles estavam achando que era um fantasma. No versículo 49 diz, que eles gritaram achando que era um fantasma. Quando nós deixamos de orar, nós passamos a ter o nosso coração endurecido e, portanto, a oração amolece o nosso coração. A oração tira aquele coração de pedra, aquele coração enrijecido por causa do pecado, aquele coração enrijecido por causa da frieza espiritual, e isso vai nos aproximando ainda mais de Deus, fazendo com que a gente entenda e discirna, discernir. Então, discirna as coisas espirituais. É isso aí, você entendeu, Discirna as coisas espirituais, para que nós tenhamos o entendimento do sobrenatural, para que nós tenhamos o entendimento daquilo que é sobrenatural em Deus. Nós precisamos orar. Como está a sua vida de oração? Comenta aqui embaixo. Você tem orado pouco? Você tem uma vida de oração mais consistente? Será que você tem conseguido enxergar essas coisas espirituais? Será que você tem lutado com a arma correta? Será que eu e você temos lutado com os nossos joelhos no chão? Será que nós temos uma vida digna de oração? Irmãos, nós precisamos nos atentar para essa questão da oração. A oração é um elemento essencial, é a oração que nos sustenta na nossa vida espiritual. Será que nós temos tido essa vida de oração consistente? Temos nos alinhado com a vontade de Deus? E se o mar está revolto, se as águas estão agitadas, se a tempestade está nos rodeando, nós estamos remando de um lado para o outro sem entender o que está acontecendo, vai orar. Vamos juntos orar. Vamos juntos colocar os nossos joelhos no chão. Vamos juntos convidar Jesus para entrar nesse barco, para que nós possamos andar sobre as águas, para que nós possamos experimentar a tempestade se acalmando. E sabe, muita gente vive ansiosa. Ansiedade, tem algumas ilustrações que o pessoal usa aí, Ansiedade, algumas pessoas dizem que é o excesso de futuro, é você pensar demais nas hipóteses que podem acontecer amanhã ou depois. E aí as pessoas hoje em dia estão ansiosas demais, porque estão preocupadas com as coisas que hão de vir, com as coisas que estão lá na frente, com o pior que pode acontecer, ou com o melhor que pode acontecer, mas a gente vai criando hipóteses na nossa mente, e isso vai gerando ansiedade dentro dos nossos corações, para que a gente então passe por cima dessa ansiedade, para que a gente aquiete-se, para que a gente passe a não se preocupar mais. Nós precisamos orar. E orar vai fazer com que a gente aquiete a nossa alma. Aquietar a alma, irmãos, vai nos conduzir a um lugar de quietude, de mansidão, um lugar em que Jesus está no barco. A oração amolece o nosso coração, E este é o grande segredo para vencer a ansiedade das nossas vidas e dos nossos tempos. Então, eu quero conclamar a todos aqui que estão comigo nessa manhã, para que todos nós dediquemos um tempo de oração no dia de hoje.
e possamos convidar Jesus para entrar no barco. E a partir do momento que Jesus entra no barco, tenha a certeza, tenha a convicção de que Jesus vai acalmar a tempestade. Todas as tempestades serão acalmadas. E aí você pensa assim, puxa, mas eu estou passando por uma situação complicadíssima. Isso e aquilo está muito difícil. Mas se você continuar remando de um lado para o outro, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você continuar batendo cabeça, se você continuar remando daqui para lá sem saber aonde você quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, vamos juntos hoje convidar para que Jesus entre no nosso barco. Amém? Você está disposto ou disposta a pedir para que Jesus entre no seu barquinho? Vamos entregar as nossas vidas ao Senhor nessa manhã. Vamos juntos orar. Pai Celestial, muito obrigado a Deus, porque a sua palavra nos desafia nesta manhã a aquietar a nossa alma, aquietar os nossos corações e convidar o Senhor para entrar no nosso barco. Senhor, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, tira toda a ansiedade, tira toda a culpa, tira, Senhor, todo o sentimento de pressão, de angústia que tem tomado os nossos corações. Tira, Senhor, toda a falta de paz. Tira, ó Deus, das nossas vidas todos os pensamentos hipotéticos. Ó Deus, nós queremos crer e confiar que o Senhor está no barco conosco e que o Senhor no barco conosco tudo se aquietará, a tempestade se acalmará e nós poderemos experimentar a bonança junto com o Senhor. Senhor, nós convidamos o Senhor para entrar no nosso barco, para estar conosco. Que em nome de Jesus a sua presença possa aquietar o nosso coração. Entregamos aos pés da cruz toda a nossa ansiedade. Colocamos aos pés da cruz tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Ó Deus, queremos viver somente o propósito do Senhor para as nossas vidas. Que no dia de hoje nós possamos experimentar descanso em Ti. Hoje, sábado, que nós possamos realmente descansar na Tua presença. Descansar e saber que o Senhor está no nosso barco. Descansar e confiar que o Senhor está conosco e que a Sua presença conosco faz com que nós não precisemos temer nada. O Senhor é a nossa segurança. Não é o dinheiro que traz segurança, não é as coisas deste mundo, não são as coisas deste mundo que trazem segurança para as nossas vidas, mas é a sua presença, é o Senhor andando conosco e é isso que nós queremos. Ó Deus, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor entre nas nossas vidas e conduza as nossas vidas. Toma, Senhor, o leme do nosso barco. Toma, Senhor, a direção deste barco que é a nossa vida. E que nós possamos navegar por águas tranquilas, por águas calmas. E assim possamos confiar que o Senhor está conosco. Quero pedir que o Senhor abençoe o nosso dia. Que tudo o que fizermos hoje nós sejamos bem-sucedidos e prósperos. E que o Senhor derrame a Tua paz. Aquieta o nosso coração, tira toda a ansiedade, tira, Senhor, aquela angústia que muitos estão sentindo por desconfiar das coisas que hão de acontecer, por não confiar que o Senhor é o Deus da nossa história, o Senhor está conduzindo a história das nossas vidas. Deus, nós queremos confiar, nós queremos entregar, ó Deus, todas as nossas vidas, toda a nossa vida, Pai. E confiar, ó Deus, que o Senhor está conduzindo, que o Senhor vai nos conduzir por águas tranquilas. Obrigado, ó Deus, por essa manhã, obrigado pelo nosso dia, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos conduzido, obrigado, ó Deus, porque hoje será um dia de bênção, obrigado, ó Deus, desde já, porque nós seremos usados, nós seremos ousados em todas as coisas, porque a sua presença está conosco, nós não temos o que temer.
Em nome de Jesus, seja comigo, seja com cada um dos que estão me ouvindo agora, nesse instante, estão assistindo esse vídeo. Seja, ó Deus, com a vida de cada um, enchendo cada um de poder, de graça e abundância para a glória e honra do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quero te desafiar então a orar, a dedicar um tempo a mais de oração. Nós vamos encerrar o nosso devocional aqui, mas você já acordou cedo hoje, né? Você já está aí disposta, então dedique um tempo em oração. Dedique aí uns 30 minutinhos aquietando a sua alma, colocando a sua vida diante de Deus. Amém? Então, não se desligue de Deus. Nós vamos desconectar desse vídeo, mas você pode se continuar aí conectado com Deus. Amém? Deus abençoe o seu sábado. Continue então conectado com Jesus Cristo, conectado com Ele no barco, né? E que você possa discernir todas as coisas que estão acontecendo na sua vida, todas as coisas espirituais que estão nos rodeando no dia de hoje. Deus abençoe, tamo junto. Lembrando que domingo nós não temos devocional, nem segunda, nós retornamos na terça-feira. E isso mesmo, obrigado Esther por ter lembrado. Vamos orar e jejuar pelas eleições de amanhã, né? Então nós vamos fazer aí, vamos participar das eleições no Brasil. Ore também pela nossa nação, né? Para que prefeitos, vereadores e todas essas pessoas que nós vamos votar, que sejam pessoas íntegras, que sejam pessoas cheias de Deus. Pense bem, né? Não jogue fora seu voto, não venda o seu voto, né? Pense com carinho em quem você vai votar, pesquise sobre o candidato e ore a respeito. Ore também para que seja eleito pessoas de Deus, pessoas que vão transformar a nossa nação e vão praticar os princípios da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe então e não se esqueça, Jesus está no barco contigo. Tamo junto, até mais.